Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Programa na Real. Espero que a sua semana tenha sido maravilhosa, que você tenha descansado bastante. Hoje é quinta-feira, véspera do nosso famoso sextor. Então amanhã é dia de sair, beber uma com os amigos, se divertir. E para fazer bem esse aquecimento, na realzinha quinta-feira, deitado no sofá, comendo pipoca, bota na tela da TV igual minha avó faz, você acredita? Minha avó, todas quinta-feira, ela projeta lá no YouTube o programa e assiste. Essas vós modernas do século XXI, inclusive, beijo, vó. Sempre me acompanha aqui, é a única audiência do programa. Minha avó, uma pessoa toda semana garantida. Estamos aqui hoje com alguém que vai engrandecer demais esse programa. Vai me dar dicas, inclusive, de como me portar, de como falar, de como ser alguém, né, que não pareça um estagiário de jornalismo apresentando o programa. Ele, Eduardo Brasil, seja muito bem-vindo ao programa Na Real. Eu dei uma gaguejada, não corta não, editor, para mostrar que eu sou estagiário mesmo. Seja muito bem-vindo ao programa Na Real, um prazer gigantesco te receber aqui. Olha, sinceramente, o prazer é todo meu, viu, Bruno? Sinceramente. E parabéns pela sua desenvoltura, você já está completo, está pronto já para a TV, está pronto para a comunicação, você tem esse dom, né, de se comunicar com alegria. A alegria é muito importante na vida das pessoas. Então, quando você traz essa alegria, pode ter certeza que isso é altamente positivo. Mas o prazer é todo meu, todo meu. Eu acho que eu não vou ter muitas condições de te orientar, não. Mas naquilo que for possível, a gente faz. Vou mandar meu currículo para a TV Manchete, que já nem existe mais. E por esse fator, talvez eu tenha chance de ser contratado por eles. A gente estava conversando aqui antes e eu contei uma coisa que a gente sempre faz aqui no programa pro Eduardo, que normalmente, né, Eduardo, ao começar um programa, a gente faz um bate-papo antes, às vezes tem um roteiro, um script. Um esquenta, né? Um esquenta, ou às vezes quais perguntas vão ser feitas. E desde que a gente criou o programa, a gente teve a ideia, nada convencional, eu não sei nem se correto, de não fazer isso. Sei. Então, normalmente, a gente faz o esquenta... Vai no aleatório. No ar mesmo. Então, toda vez que falam isso é bom também. É bom que você não esvazia seu argumento, não é? Porque repeti-lo é ruim. Eu sempre, na minha percepção, às vezes, conversava com alguém que me contava um caso e eu ficava assim, adorando o caso. E quando ele vinha contar na câmera ligada, como pra mim já não era mais novidade, sim, eu gostava, obviamente, mas... Você tinha de fazer expressões minha faciais. Minha adrenalina era mais baixa. Mais baixa. E quando eu escutava ele pela primeira vez, minha cabeça ficava enchendo de perguntas, eu não podia fazer, enfim. A gente... Tudo na hora certa. Na hora certa. Me conta um pouco como é que foi sua carreira, nessa ideia de não falar antes. Eu acabei pescando aqui que você tem um projeto de cinema com um cineasta. Conta pra gente um pouco como é que foi como é que é a sua carreira. Na verdade, eu comecei com 24 anos, né? Na Rádio Sociedade, norte de Minas, que era a única emissora que tinha em Montes Claros. Então era o sonho de muita gente trabalhar no rádio. Houve um teste, eu fiz o teste e acabei passando no teste e fui chamado, né? E também me parece, a Rádio Difusora estava sendo inaugurada também, nessa ocasião aqui em Montes Claros. Eu saí da Rádio Sociedade e fiz até uma passagem pela Rádio Difusora, mas eu estava com uma peça de teatro e a gente tinha um compromisso de encená-la lá em Uberlândia. E fomos para Uberlândia. Chegando em Uberlândia, me encantei com a cidade e vi que tinha um mercado radiodifusão muito bom, radiodifusão. Então, assim, eu acabei me integrando lá, arranjei emprego no rádio, na televisão, fiquei por Uberlândia um tempo, não é? Depois fui para BH para fazer também rádio e televisão e de repente voltei para Montes Claros, onde também continuei fazendo rádio e televisão. Então rádio e televisão, e aqui também eu tive a oportunidade de fazer imprensa escrita. Então esse trio me conduziu a vida toda, né? A minha profissão sempre foi essa. Quando o senhor fala televisão, peço desculpas ao Eduardo com a presença dele, que ele já falou para não chamar de senhor. Sim. Mas o hábito é por respeito. Deixa quando eu fizer meus 27 anos, 34. aí chama de senhor. Aí eu não importo, não. Você fala da questão de trabalhar na TV, sempre atrás das câmeras, ou você atua também? Olha, na verdade, é uma pergunta boa, porque foi através da atuação
que eu cheguei à comunicação de rádio e televisão. Porque eu fazia teatro, a vida toda eu fazia teatro. Desde quando eu ia à missa com meus pais, eu voltava, ficava interpretando o padre para eles. Então o teatro sempre foi uma performance na minha vida, né? E isso me deu desenvoltura, que era uma palavra que nós usamos num papo anterior aqui. Desenvoltura. Inteligência também, porque você fica muito astuto nas coisas quando você faz teatro, né? Você aprende a falar, você aprende a ter uma postura, você aprende a decorar, memorizar, não é? Você aprende a interpretar o texto, o que é muito importante no teatro, não é? Então o estudo acabou me levando para o rádio. Quando surgiu aquela oportunidade, né, meu timbre de voz, aquela coisa toda, olha, Brasil, você tem oportunidade. Vai lá, faz um teste lá com Elias Siuf, né, o grande Elias Siuf, inesquecível Elias Siuf, e fiz e fiquei. Então a comunicação é uma coisa muito importante na vida das pessoas, né? Tanto para quem a faz, como para quem a recebe, né? Nós estamos falando de um canal, estamos falando nesse momento, para um canal universitário, tem muito acadêmico que assiste a gente. Formador de opinião. Escuta, o senhor escuto você falando. Sim, gostei do você, viu, cara? Não é, foi quase. Foi para um senhor e o senhor, se fosse na escrita, né, dava uma puxada ali no V e virava um S. Exatamente. Teatro é uma atividade que todo mundo deveria fazer, todo acadêmico deveria fazer teatro, para ter essas competências que o senhor acabou de descrever, mesmo que não queira ser ator? A verdade é o seguinte, sabe? Quando eu comecei a fazer teatro, meu sonho era ser professor de história, me formar em história. Porque história, você tem condições de... A própria palavra já diz, história. Então você vai contar algo. E o teatro é isso, é você contar algo. O teatro não existe sem aquela pessoa para assistir, sem a plateia. O teatro tem de ter a plateia. Então toda comunicação tem de ter alguém para receber, tem de ter um interlocutor, não é? Então a comunicação é primordial na vida das pessoas. Então tudo leva a isso, a você ter uma convivência com as pessoas e se entender através dessa comunicação, né? Então o teatro tem esse lado positivo, sabe? De te fazer enxergar um mundo, mesmo que seja irreal naquele momento que você está atuando, mas ele te leva à realidade, né? Então você não consegue fugir da realidade. Essa história de que fazer teatro é você fugir da realidade, não. É ao contrário. Quanto mais você penetrar na realidade, melhor você faz a irrealidade, né? É por aí. Eu fiz teatro por um tempo. Que bom. Acho que o tempo deve ter sido tempo, assim, 2 semanas. Morava no Horizonte. E tô tentando lembrar o nome do teatro, mas é um teatro grande ali numa esquina. Quando você entra no teatro, muitas fotos de atores que passaram pelo teatro e hoje estão em novelas da Record, da Globo. Quando eu assisto grandes filmes de Hollywood, eu vejo as atuações e olho pra mim naquelas semanas, eu acho sobrenatural a capacidade que aqueles atores têm de encenar. Tem muito de dom, tem muito de nascer com aquela habilidade ou é possível se desenvolver muito? Será que se eu tivesse continuado, eu chegaria a 5, 10% de um ator de Hollywood? Olha, as pessoas se sentem tímidas, né? Assim, normalmente, o ator é uma pessoa tímida, né? Só quando ele está atuando, ele deixa de lado a timidez. Porque a timidez é uma arma que ele tem também, sabe? Porque ele não pode estar se expondo. Porque o ator, ele tem mania de estar encenando no momento que ele não devia estar encenando, sabe? Aquele dom natural, aquela coisa natural que tem dentro dele. Então, assim, você nasce, às vezes, inibido, né? Com certa... você está inibido naquilo, você tem uma vergonha naquilo. Mas isso não significa que você não possa ser um ator, porque ser o ator é ser diferente daquilo que você é na realidade, né? Você veste uma roupa, você veste um caráter, né? Os caracteres de uma pessoa. Então, você tem de dividir as coisas, né? O não ator, que somos nós, cidadãos comuns, e o ator, sabe? Então, essa junção aí sai bem, sai algum resultado. Você estava falando do projeto do cinema, conta mais pra gente. O projeto de cinema é uma coisa novíssima na vida da gente, né? Porque o teatro sempre foi presente. Inclusive, nós inauguramos o Centro de Cultura Hermes de Paula em 1979. Centro Cultural. O Centro Cultural. Uma peça... Tem anos que fala de um projeto de um novo Centro Cultural, mas nunca vi.
Qual era a peça? Desculpa, a formiga que queria ser cidade virou princesa, né? Do Reginaldo Silva. A formiga? Que queria ser cidade e virou princesa. Que queria ser? Cidade. Cidade? Cidade. 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 Uhum. E virou princesa. Virou princesa. A formiga que queria ser cidade e virou princesa. Uma paródia sobre a história de Montes Claros. Nós pegamos a história de Montes Claros desde os idos 1700, século XVI, né? Quando a cidade foi fundada, até os dias atuais de então, né? Então nós fizemos uma paródia. Então nós pegamos vários personagens reais da nossa história e transferimos todos eles, aqueles personagens, para o palco, sabe? Então, assim, foi uma inovação imensa o advento do Centro Cultural em Montes Claros, porque reacendeu nas pessoas que estavam até adormecidas em relação à arte, muita vontade de fazer cultura, de fazer arte. O Centro Cultural é um marco, mas precisa de algo maior, sabe, para comportar esse potencial artístico, cultural que Montes Claros tem. Maior que o senhor fala só em número de cadeiras, em possibilidade de receber um público em maior quantidade? Sim, ou... fisicamente também. Mas dentro daquele princípio de que precisa-se ter apoio, né? O artista em Montes Claros ele é muito marginalizado. Não que ele seja xingado de bandido, mas ele é menosprezado, sabe? Assim, quando você procura segmentos que podem dar um suporte para a arte e cultura, você vê que há uma negligência. Volta aí depois nós conversamos. Então, eu já não procuro mais, sabe? Porque eu tenho vergonha de procurar. Então, tudo que eu faço em relação à arte e cultura é do próprio bolso, sabe? E da própria vontade. Porque apoio financeiro, sobretudo, não se conta. E por que, então, somos considerados a cidade da arte? Da arte e da cultura. Há uma grande ironia nessa frase, porque ela é de Reginaldo Silva, que era um grande irônico. Reginaldo Silva era de uma ironia tamanha, né? Então, quando ele criou essa cidade, essa frase, a cidade da arte e da cultura, ao mesmo tempo que ele reverenciava pessoas formidáveis da nossa arte e da cultura, que Montes Claros realmente é um celeiro, desde dos tempos passados até os dias atuais, Montes Claros tem muita gente boa fazendo arte e cultura. Mas há uma ironia nessa frase do Reginaldo. Somos a cidade da arte e da cultura. E daí? O que fazer? Não é? É como aquela música de Gil, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora? Mas e se você coloca uma interrogação? O melhor lugar do mundo é aqui. E agora? O que nós vamos fazer na cidade da arte e da cultura se ninguém apoia a arte e a cultura? Ninguém é muito, não é? Mas muitos não apoiam. Então, Montes Claros vive esse drama, sabe? Eu fico pensando assim, às vezes, algumas cidades com porte populacional muito menor do que Montes Claros, que conseguem se consolidar, nem que seja uma ou outra atividade turística, de arte, de cultura, de gastronomia, que abrange alguns turistas. É Diamantina com Vesperata, é Tiradentes com festival gastronômico. E eu vejo a gente capengando há anos. A gente se orgulha muito de falar, por exemplo, das festas de agosto. Mas assim, de vez em quando eu vou às festas de agosto com meu pai, que mora fora. E meu pai não mora aqui, vem pra cá pra aproveitar a cidade. Tem lá as festas de agosto. Ele escolhe a comida naquela que ele acha que ele vai sobreviver se ele comer. Que ele não vai passar mal. Sim. Nem é naquela que vislumbra aos olhos, não. Mas eu gostei do parâmetro que você fez aí. Sabe porque o Vale do Jequitinhonha, né? Eu trabalho lá, inclusive. Pois é, o Vale do Jequitinhonha é riquíssimo em cultura e tem uma valorização. Tem uma valorização. Até mesmo no esporte, no futebol, você vê cidades bem menores do que Montes Claros, com times na primeira divisão do Campeonato Mineiro, essa coisa. Montes Claros não vai para frente com essas coisas. Eu não sei porquê, sabe? Mas esporte é com muito esforço, cultura e arte é com muito esforço também. E essa questão da festa de agosto é uma coisa secular, não é? Mas que aos poucos vai perdendo para a comercialização. Então as festas religiosas, elas vão ficando em segundo plano e sobressai o econômico. Então a gente tem notado isso nos últimos anos. O mestre Zanza, por exemplo, é uma pessoa que reclama muito disso.
da desfiguração do catopê, dos marujos, caboclinhos, em nome de um mercantilismo, sabe? Então, isso tudo é muito profundo, a gente não vai se estender aqui. Mas a cultura em Montes Claros, ela é um pouco pseuda, sabe? Há muito de mentirinha nisso aí, muitas aspas, sabe? Muitas aspas. Muita gente se sente artista sem poder ser, sabe? Mas se sente, mas não pode ser, sabe? Então, essa discriminação, ela tende a acabar. Montes Claros, eu não sei se na nossa geração isso vai passar, sabe? Mas um dia ela vai acabar. Ela vai ter de se tornar um grande centro intelectual, cultural, sabe? Racional, não é? Montes Claros tem, e aí não é opinião, eu falei que eu atuo no Vale de Jequitinhonha, a gente tem acesso a algumas informações. Montes Claros tem 2 grandes grupos de indicadores que são críticos: infraestrutura e desenvolvimento econômico. Infraestrutura, eu acho que nos últimos anos a gente até melhorou, é só observar visualmente a cidade, né, algumas coisas acontecendo, mas eu acho que desenvolvimento econômico a gente ainda peca. Eu acho que a cultura, o entretenimento, a gastronomia sofrem um pouco com isso, porque eles estão muito ligados a desenvolvimento econômico. Sempre vai ficar em segundo plano enquanto o desenvolvimento econômico for baixo. A própria população, quando tem poder aquisitivo, né, vai mais ao cinema, sai mais de casa, faz outras atividades Tem mais opções, né? Mais opções e olha ali no dinheirinho no final do mês, consegue gastar e consegue curtir com a família, enfim. Aí eu tô falando aqui de curtir cinema. Qual que é a dificuldade de se criar conteúdo cinematográfico? O que o senhor fez, inclusive, nesse projeto do cinema? Qual foi a participação do senhor nesse projeto como um todo? Olha, o projeto, na verdade, ele nasceu de uma ideia de Theo Azevedo. Theo Azevedo? Sim. Theo chegou com uma poesia de cordel que ele tem. Um livrinho com algumas estrofes, coisa pequena, não é? Mas interessantíssimo. O homem que casou com a mula. Então ele chegou e falou assim: Brasil, tô querendo... Sem referência a qualquer menino que está ali no fundo? Não, totalmente... o título pode até parecer assim agressivo, mas não tem nada disso. Mas assim, ele falou: Brasil, eu queria fazer um curta-metragem com essa poesia aqui, queria que você escrevesse o roteiro, dirigisse, tal. Falei: beleza, Theo. Peguei aquela poesia, fui para casa, me debrucei lá sobre aquela poesia e fiz aquele roteiro para um curta, né? E levei para o Theo, apresentei para ele gostou, falou: moço, olha, eu vou convidar o Jacques Antunes para participar conosco, ele já falou que quer participar desse filme. E mandamos o roteiro para ele. E ele mandou o recado: Brasil, ficou excelente o roteiro. Quer dizer, ele que disse, não sou eu que estou dizendo. Ficou muito bom o roteiro. Mas eu acho que você deveria reescrever um outro roteiro para ser um longa, porque o mercado de curta é muito pequeno e no mercado longa a gente tem mais possibilidade de divulgar o filme. Aí eu falei: beleza, peguei o roteiro de novo, sentei, fiz outro roteiro para longa. E marcamos, isso em agosto do ano passado, e marcamos as gravações para outubro. Eu estava em Januária fazendo uma campanha política, pedi licença lá durante 5 dias, porque já eram previstos 5 dias de gravação. Vim para cá para a gente começar a gravação amanhã, né? E um ator nosso adoece, é levado para o hospital na última hora, internado e passa por cirurgia. Caramba. Aí cancelamos tudo. E veio a pandemia de uma forma mais cruel, matando muita gente. Aí que estacionamos o projeto mesmo, né? Sem dizer a perda do sobrinho de Theo Azevedo, né? Que foi o Rodrigo Azevedo, que faleceu precocemente. E o filme faz uma homenagem a ele, inclusive. Então, agora a gente teve a possibilidade de retomar, né? Retomamos. Eu fiz o argumento, o roteiro, a adaptação, a direção, não é? Desculpa o desconhecimento. O que é argumento? Argumento é quando você coloca a ideia para aquilo se transformar numa ação. Não é? Então você tem aquela concepção, não é? O argumento, você tem aquele argumento.
O roteiro já é você pegando aquele argumento e estendendo ele com personagens e situações. O argumento é como se fosse mais a ideação? Como se fosse um protótipo? Exato. Assim, uma visão mais ampla? Exato, é um protótipo. Exatamente. Trinchando mais como roteiro. Aí vem o argumento, né? Vem o roteiro, aí você espicha aquilo, né? É igual o Theo. Quando o Theo me deu a poesia, ali estava o argumento. Mas eu tinha de trabalhar no argumento, que eu não ia levar para a tela a poesia do Theo. Eu ia levar uma interpretação daquela poesia. Legal. Então eu puxava uma estrofe para cá e ali eu criava a situação dos personagens, puxava outra estrofe para cá, criava nova situação até chegar ao final da poesia. Legal. Né? E assim nasceu o roteiro. Né? E foram 5 dias, porque a gente não tinha dinheiro suficiente para pagar mais dias de gravação. Foram 5 dias. Né? E onde foram as filmagens? Lá em Alto Belo e na zona rural de Guaraciama. Alto Belo e Guaraciama. Muito agreste, sabe? Assim, coisa seca mesmo. Nós chegamos lá, estava no auge da secura. Então nós ficamos 5 dias, então não havia tempo para você ser muito detalhista, sabe? Quando nós terminamos o filme, não é? Que são mais de 330, me parece 337 tomadas. As tomadas têm padrão de tempo ou não necessariamente? Sim, são tomadas de 30 segundos, outras tomadas de 2 minutos. Nossa, dá muitas horas de filmagem. Muitas horas de filmagem, né? Então esses 5 dias foram-se ininterruptos. A gente não tinha tempo nem para respirar. Conseguimos fechar o filme em 5 dias. Né? Fechou o filme em 5 dias? Em 5 dias. Fechamos em 5 dias. Mas hoje, quando eu estou em casa, prestes a começar a edição, né? Aí eu fico pensando, puxa vida, o tempo é inimigo da perfeição, né? E ninguém busca a perfeição, mas pelo menos uma coisa melhor. Então é o seguinte, faltou um tempo para que os detalhes que hoje eu fico imaginando pudesse ter feito, sabe, fossem feitos naquela ocasião. Mas não tinha tempo, né? Não tinha tempo. Oxalá tivéssemos aí 3 semanas, 4 semanas, 1 mês de gravação, aí a gente poderia fazer com calma e tudo. Mas foi tudo muito corrido, sabe? E nem por isso a gente perdeu a qualidade, sabe? Porque se trata de uma poesia de cordel, é uma coisa super divertida, né? E é uma caricatura, sabe? É uma caricatura do norte mineiro, o catrumano, esse cara que fala assim, ó, nós vai fazer o seguinte, nós vai querer começar agora do zero. Sabe? Então, essa coisa do matuto, assim do catrumano, um pouco exagerado até, a gente exagera, porque é caricatura, sabe? A gente não tá ali, não tem maquiagem, o filme você não vê ninguém maquiado, sabe? É tudo muito ao natural, a luz é natural, toda a gravação foi feita, 98% da gravação toda feita com a luz natural, sons naturais, música, muita música, tem boas músicas inclusive, tudo também ao vivo. Regionais também? Ou não regionais, do baú do Theo Azevedo, não é? O Theo é um dos maiores produtores de músicas do mundo. Ele já ganhou o Grammy, está no Guinness como o maior produtor de músicas do mundo. Olha só. Ele tem milhares de músicas gravadas. Ele é natural de onde? Ele é natural de Alto Belo. Alto Belo. Alto Belo, né? Que fica no município de Bocaiúva. Né? 40, 50 quilômetros daqui. Exatamente. Então o filme é isso. O filme mostra um matuto que não tem sorte com as mulheres, vive recluso lá na casa dele, na roça, chorando dia e noite, sabe? Perdendo que peso, ficando magro igual eu, né? E apaixonado sem ter mulher para falar, eu te amo. Então ele sai para procurar uma mulher. Quando ele sai para procurar uma mulher, ele encontra uma mula e fica loucamente apaixonado pela mula. Aí vem uma série de situações super engraçadas que no filme a gente espera levar o pessoal ao riso. Tomara. Você atua como diretor também no filme? Diretor, atuo também, faço um personagem no filme, não é? O argumento, o roteiro, até de continuista eu trabalhei na gravação desse filme, sabe? Levei coisas nas costas, subi morro, desci morro. O que precisasse fazer? Tudo, porque era uma experiência nova, eu nunca fiz cinema na vida. Então, tudo aprendizado? O que eu fiz foi documentários em televisão, essas coisas, né? Mas cinema mesmo não, né? Aquele equipamento de cinema, com aquela qualidade de cinema,
foi a primeira vez, né? Normalmente eu, por exemplo, quando assisto um filme, assim, eu dou muito crédito pro ator e pro diretor. O filme é bom, boas atuações e um bom diretor. Você pegou aí várias etapas nesse processo de criação. Eu vou ser ocupado de tudo. De tudo. Exato. O que você acha que é a parte mais complexa? De fato, o ator e o diretor são os principais funções aí para um filme ser muito bem sucedido, ou você acha que tem uma outra função que seja mais importante? Sim, eu começaria respondendo pelo seguinte, olha, a gente é amador, mas procura fazer um trabalho profissional, certo? Isso é muito bom você agir dessa forma. Você sabe que você é amador, você está em Montes Claros, onde não tem condições de você ser um profissional de cinema, nem de teatro, não é? Então você é um amador que procura ser um profissional. Então o cinema, ele é muito difícil de ser feito, ele é caro, sabe? Nós tivemos uma produtora conosco, o Garcia, que é uma pessoa maravilhosa, que nos fez o privilégio, que nos deu a honra de trabalhar conosco e por um preço que nós podíamos pagar, porque ele também não cresceu o olho, ele sabe que é um projeto inédito, histórico até, entendeu? Porque você vê a produção cinematográfica em Montes Claros é muito tímida, né? Muito tímida, com alguns curtas e tudo mais, mas essa de fazer um filme, né, longa e pegar pessoas que nunca tiveram experiência. Tem gente no elenco que não tem experiência com arte cênica, porque o filme nasceu numa mesa de bar, isso é importante dizer, lá no bar do Joaquim, nasceu na mesa do bar quando o Theo me fez a proposta, e quando ele leu, que eu entreguei a ele o roteiro, foi também na mesa do bar, e da mesa do bar nós tiramos o elenco, entendeu? Pessoas que nunca fizeram arte cênica, algumas delas, né? E levamos conosco, né? Fizemos com elas, elas se saíram bem, né? Eu espero que o resultado final também seja. A gente tem muita... a gente fica temendo, não é? Porque a gente não sabe qual vai ser o resultado. Mas há uma sensação de que a gente vai se dar bem, vai ficar bem na fita. Sensação de dever cumprido, de satisfação pelo que vocês fizeram? Sim, de tentativa. É isso que eu queria deixar bem claro para o público que vai nos assistir. É uma tentativa, sabe? Os erros que porventura virem à tona, né, e se tornarem visíveis ou não, é por causa de ser pelo fato de ser uma tentativa. Então, antes tentar do que não tentar, não é? Eu costumava dizer o seguinte, sempre no teatro, tem uma frase de Gianfrancesco Guarnieri que ele fala o seguinte: fazer teatro é como sofrer no paraíso, mas se não fazê-lo, como sabê-lo? Eu transferi isso para o cinema. Fazer cinema é como sofrer no paraíso, mas se não fazê-lo, como sabê-lo? Então, é uma tentativa, gente. E tomara que a gente seja vitorioso nela. Eduardo, quantos anos de carreira você tem? De rádio e televisão, assim, de comunicação, 40 anos. 40 anos de carreira. Sinto que esse projeto deu um frio na barriga. Sim. Pela descrição do que você está falando aqui, vocês não sabem o resultado, mas vocês fizeram com muita paixão, estão ansiosos para colher os frutos do aprendizado. Até porque, sabe por quê? Porque naquela pressa, a gente gravava as cenas e eu não tinha aquele privilégio do diretor chegar e olhar a cena para ver como é que ficou a fotografia, tal, não tinha. Então, olha, gravou, tal, fotografia, tá bom, o som tá bom, tá, então vamos para a próxima. Então, era assim. Então, até hoje, eu não tive acesso a esse copião, sabe? A esse filme que está sendo preparado para a gente começar a edição. Até hoje eu estou no escuro. Então, assim, eu estou dando essa entrevista com você aqui bem convencido de que a gente vai se dar bem, mas estou no escuro. Vai se dar bem sim. Tomara. Esse vídeo vai estar na internet, então depois que o filme sair, ele vai continuar na internet, nós vamos estar aqui mostrando que foi bem tranquilo, vamos exibi-lo aqui, se Deus quiser. A gente falou de várias coisas aqui sobre o filme, assim, os meninos também fizeram algumas perguntas aqui nos bastidores. Está ansioso para saber algumas informações. Se você puder contar pra gente, ok. Se não, daqui uns dias, quando o filme sair. Sobre a situação. Nome do filme, temos data de lançamento, mais ou menos quanto tempo de duração, o que mais que a gente pode esperar aí, olha, onde a gente vai conseguir assistir? O tempo de duração é acima de 1h30.
Com certeza. Que legal, que legal. Menos de 1h30 não será. Uhum. Né? A exibição, ela só vai acontecer lá por mês de fevereiro, março, por aí. Uhum. Não é? Vamos exibi-la nas plataformas, né? E vamos também procurar exibi-las em praça pública, exibir a fita em praça pública, né? Tanto é que nós estamos aguardando um recurso da Lei Aldir Blanc. Se esse recurso sair, será exatamente para custear esse trabalho do cinema na praça. Fantástico. Sabe? Legal. O nosso projeto chama Cinema Catrumano. Então a gente pretende popularizar, né, a produção cinematográfica em Montes Claros. Eduardo, eu queria agradecer demais a sua presença. Assim, eu não consigo transmitir com as minhas palavras que orgulho em escutar as histórias que você contou aqui. Eu amo nossa cidade, os meninos aqui que estão aqui, essa instituição, os fundadores dessa instituição amam essa cidade. E quando a gente vê projetos, a gente vê fazedores, a gente vê iniciativas que contribuem muito para o crescimento da cidade em várias áreas, fico muito feliz em ouvir. Então, foi sensacional para a gente ter a sua presença aqui hoje, a gente aprendeu demais. Eu quero te fazer uma pergunta e depois eu te abrir espaço para você fazer suas considerações finais a seu critério. É uma pergunta que, com a ajuda do Luiz, que está ali no fundo, quem está em casa não está assistindo a gente, mas o Luiz está ali no fundo ajudando a gente, me lembrou de fazer uma... Ele é o ponto. Ele é o ponto focal. Luiz, tudo bem, Luiz? Ok. Luiz está falando do meu ponto aqui. A gente combinou que nos programas a gente faria sempre uma pergunta para os convidados. Se você pudesse fazer algo para tornar Montes Claros uma cidade melhor para se viver, o que você faria? É uma pergunta difícil, viu? Demais. Porque é uma cidade muito carente, não é? Por mais que ela desenvolva, ela tem aquele aspecto de carência ainda muito, muito forte, não é? Porque Montes Claros ainda é muito provinciana, sabe? As pessoas ainda têm uma mentalidade muito pequena. Eu me considero uma pessoa de mentalidade pequena, porque quando a gente vai em São Paulo, quando a gente vai no Rio, em Belo Horizonte, você sente a mudança, sabe? O comportamento do povo é outro, não é? Não que Montes Claros esteja ficando para trás, mas eu acho que existem muitas carências, sabe? Para que Montes Claros realmente seja aquela cidade, o melhor lugar do mundo é aqui, né? Eu não sei, sinceramente, o que eu faria, mas uma coisa com certeza eu procuraria fazer, que era levar o bem-estar para o Montes Clarense. Tudo que se fizesse tinha de ser pensando nele, e muitas vezes isso não ocorre. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas pensando no resultado político, no ano que vem, não é? Ah, mas isso aqui não vai ajudar 100 pessoas, vai ajudar só 50, mas a propaganda é forte. Então, eu acho que o povo é que deveria ser lembrado. Se eu tivesse de fazer algo para melhorar Montes Claros, seria melhorar a vida do povo. Fantástico. Agora, de várias formas, né? Agora, são formas até milagrosas. Mas eu quero agradecer, Bruno, muito a vocês, né, pelo convite. Me senti honrado, você falou que a honra é sua, mas eu posso te assegurar que é toda minha, porque é uma oportunidade de ouro, essa oportunidade que vocês nos dão, para que a gente possa ressaltar aquilo que a gente está fazendo, não é? De repente eu me vi assim, convidado para isso, para aquilo, eu vi o tanto que é importante a gente fazer, ser fazedor e ter as pessoas para nos recepcionarem nisso, não é? Darem o seu apoio. Então esse apoio que eu recebi aqui hoje de vocês, eu agradeço mesmo, não é? E espero tê-los lá na primeira fila, no dia da primeira exibição. Muito obrigado, fiquem com Deus todos vocês. Com o maior prazer do mundo, é a estreia que estamos aguardando. Tomara que seja o prazo, inclusive, para que a prefeitura libere de certa forma já liberou cinema, mas não liberou alguns itens de algumas coisas ainda tem algumas restrições. Então quem sabe seja o tempo aí pra gente com certeza acalmar os ânimos de todo mundo, para aglomerar muita gente onde for transmitido. Eu acredito que vai ser um grande evento. No meu coração eu sinto que vai ser um dos maiores eventos. Se não for um grande evento, vai ser um grande casamento. Eu já falei com vocês, mas eu quero
reforçar isso aqui. Pra gente é uma grande honra ter a oportunidade de trazer pro programa. Você é natural de Montes Claros? Sou. Um Montes Clarense, nascido na cidade. A gente tem Montes Clarenses que não são nascidos na cidade. Tem muita gente que tem alma e coração e sangue da cidade, mas às vezes não... Sangue não, né? Talvez no RG ali não, mas são pessoas que se configuram como Montes Clarenses, que a gente tem muito orgulho de ter na nossa região. Foi um prazer gigante receber o Eduardo e a gente sempre tem essa honra de trazer para o programa pessoas que elevam o nome da cidade, que trazem projetos diferentes, que pensam de uma forma diferente e que contribuem para que essa cidade nos próximos anos cresça, apareça, se desenvolva e, como o Eduardo pediu, seja uma cidade boa para o seu cidadão. E não é fácil uma cidade como a nossa se tornar plenamente uma cidade boa para que os nossos cidadãos possam viver aqui. Então, sejam fazedores, hein? Fica a dica do Eduardo, sejam fazedores, aprendam com os seus erros, evoluam, que a gente chega longe como pessoa, como cidadão e como cidade. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu! E muito obrigado. Eduardo. Obrigado. Valeu, com cara. Deus. Obrigadão, valeu. Abraço, pessoal. Olá pessoal, você conhece a TV FUNORTE? A TV FUNORTE é o canal educativo do Centro Universitário FUNORTE e que tem uma programação produzida por nossa comunidade acadêmica, os alunos e os professores. A TV FUNORTE integra a rede de canais universitários do Brasil, que tem como objetivo levar informação, conhecimento, cultura, inovação, ciência, tecnologia e muita interação até você. A TV FUNORTE está no ar 24 horas por dia, pela sintonia da NET Claro TV, canal 12, e também pelo YouTube. Acesse nossas redes sociais TV FUNORTE.